Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia Ensinar e Aprender. Mas hoje eu estou aqui para falar com vocês não sobre geografia, ao contrário do que o nome do canal diz, eu também fui durante 10 anos professor de Educação Financeira em uma das instituições que eu trabalho. É isso mesmo, há cerca de 10 anos atrás eu acabei criando a disciplina de Educação Financeira, criei toda a ementa dentro do ensino médio de uma escola que eu trabalho. Hoje eu não trabalho mais com isso, mas porque gosto de me dedicar mesmo na parte da geografia. No entanto, acabei adquirindo bastante conhecimentos, adquirindo bastante experiência na área de tentar fazer uma educação financeira voltada para estudantes de escola particular de ensino médio, onde que eu sempre costumo dizer para eles que eles provavelmente na profissão que eles vão seguir, com a condição financeira que eles já têm, dificilmente eles serão pobres. Tá? Então o recado que eu quero dar aqui, a ideia do que eu quero discutir aqui hoje, não é exatamente sobre a situação financeira das pessoas mais pobres desse país, infelizmente. A gente sabe que atualmente várias medidas estão sendo tomadas para tentar garantir a sustentabilidade financeira dessas pessoas nesse momento de crise que a gente está vivenciando. Mas hoje, olhando uma notícia, na verdade uma postagem sobre uma manifestação na BR-470, uma rodovia que tem aqui na minha região, onde que comerciantes estão desesperados e estão fechando a rodovia para se manifestar contra o fechamento do comércio durante esse período do coronavírus. E aí me vem à cabeça uma coisa que eu sempre falo com meus alunos e venho falando para diversas pessoas que eu conheço, enfim, pessoas do meu convívio, que a gente acaba discutindo esse tipo de assunto. Então uma coisa muito importante hoje que a nossa classe média brasileira precisa é de educação financeira, tá? E quando eu me refiro à classe média, sempre vem à cabeça uma incógnita, porque tanto no Brasil como no mundo afora, o conceito de classe média ele é bastante distinto, ele não tem um consenso fechado sobre o que é a classe média de um determinado lugar. Aqui no Brasil a gente tem o conceito de que renda per capita a partir de R$300 a R$1.000 é a classe média alta, valores um pouco acima disso per capita. Vamos considerar como sendo classe média uma informação que eu acabei de ler sobre um conceito americano, sobre classe média, famílias que ganham aí em reais, já convertendo para o Brasil, entre R$6.900 a R$19.000 por mês para o conjunto familiar. Então uma família que vive entre R$6 e R$20.000. Sim, para mim, classe média é aquela pessoa que consegue pagar um plano de saúde, que consegue ter os filhos numa escola particular, consegue ter algumas viagens ao longo do seu ano e ter uma vida social, vamos supor, não luxuosa, mas que consegue sair fim de semana, que consegue fazer refeições fora de casa. Para mim, isso sempre foi classe média. Fui criado numa família de classe média, e acredito que seja isso, o que muita gente chama de classe média alta ou até de rico. Depende muito da referência que a pessoa tem. Se a pessoa é muito pobre e a pessoa vê alguém que tem carro, que tem uma casa própria já quitada, ela vai dizer, aquela pessoa é rica, E então isso depende muito do ambiente onde você vive, com as pessoas que você convive, qual é o conceito de classe média. Esses conceitos fechados que a gente tem na esfera nacional ou internacional, eles também não levam em consideração o custo de vida de cada lugar. Tem lugares onde uma escola particular pode ser R$1.000, outro lugar pode ser R$3.000 a mesma escola. O plano de saúde que aqui na minha região é R$200, R$250 para uma pessoa na faixa dos 30 anos, um plano básico, vamos dizer assim, pode custar R$800 numa grande cidade brasileira. Então é muito relativo. Então a classe média para mim é aquilo que eu já falei. Então, considerando a classe média, muitas pessoas não fazem reservas financeiras ao longo de sua vida. Certamente todas as pessoas que hoje têm 30, 40 anos de idade, têm filhos e tal, sejam comerciantes, sejam assalariados, provavelmente em algum momento já tiveram que arcar com as suas próprias contas e já ganharam muito menos do que estão ganhando hoje. Estou falando para essas pessoas, Estou falando dessas pessoas. Então, essas pessoas que hoje ganham um determinado valor, aí entre 7.000 para o grupo familiar até R$20.000, provavelmente por ter passado em algum momento da vida ganhando menos dinheiro, se hoje estão ganhando um pouco melhor, provavelmente conseguiriam ter alguma reserva no final do mês. Uma família que ganha R$1.000 por mês para o grupo familiar, uma família de 4 pessoas, é óbvio que eu não espero que a pessoa consiga guardar no final do mês R$200, R$300. Mas uma família que ganha aí esse valor a partir de R$6.900, R$7.000,
é de se esperar que essa pessoa consiga guardar ali R$1.000, R$500 que seja, e ter uma reserva financeira após uns 3, 4 anos com uma renda um pouco melhor, né, que permita a pessoa viver durante uns 5, 6 meses sem ter nenhum tipo de renda. Conheço uma pessoa, professor César, né, professor César, que é advogado e professor de física, amigo meu, né, que ele sempre diz: pobre é toda pessoa que não consegue se manter viva, se manter financeiramente viva e depois de 6 meses sem trabalhar. Então, não acho que esse seja exatamente um conceito de pobre, mas ele é para a gente refletir, né? A gente precisa ter uma reserva financeira que nos sustente durante 6 meses. Eu sou professor, leciono em 3 escolas particulares e, em princípio, por enquanto, né, não estou com nenhuma restrição de receita no meu salário, por enquanto. Acredito que provavelmente essa bolha de problemas que surgirão vão acabar repercutindo em problemas para a minha questão financeira também. Minha esposa está grávida, né? Nós teremos um incremento de gastos aí nos próximos meses bastante considerável. Então eu tenho essa preocupação, né? Não sou rico, não me considero rico, né? Sou um professor de escola particular de classe média, né? Mas eu acredito que as pessoas precisam repensar, né? Depois dessa crise que muita gente vai quebrar sim, muita gente assalariada não vai saber o que fazer se ficar com, sei lá, 50% do salário, 70% ou até menos, né? Ou se ficar desempregado. Então a importância das pessoas de fazer uma reserva financeira, né, que permita que ela consiga ficar sem receber nada durante 6 meses. Né? Não é impossível fazer isso. Estou falando com a classe média. A classe média que em muitos casos vai ser chamada de classe média alta. Tá? Se você não tem uma reserva equivalente ao seu salário vezes 6 meses, né, você realmente tem que ficar preocupado. Né? Então talvez esse seja um momento de muitas pessoas refletirem a sua situação financeira. As pessoas estão dentro de casa, estão consumindo muito menos recursos para continuar existindo, então talvez dá para repensar uma série de hábitos que podem gerar gastos que podem ser economizados quando tudo voltar ao normal. Mas infelizmente eu entendo esse desespero de pessoas que estão fechando rodovias, que estão se manifestando aí contra a quarentena, acreditando que isso não é necessário, porque elas estão desesperadas. É natural que pessoas estejam desesperadas, porque elas estão financeiramente quebradas, né? Muita gente vai quebrar mesmo. Né? O governo vai tentar de alguma forma salvar essas pessoas financeiramente, tentar conseguir recursos para conseguir manter algumas dessas empresas vivas, mas a situação realmente será complicada e aí fica talvez um momento de aprendizado para essas pessoas. Então, se você se considera dentro dessa faixa que a gente pode dizer que é da classe média, repense os seus gastos. Né? Guarde uma parte do seu dinheiro, não gaste 100% que você ganha, não precisa ser nenhum gênio para trabalhar com a educação financeira nesse sentido. E muitos dos nossos pequenos empresários, até grandes empresários, às vezes não tiveram nenhuma educação formal muito boa. Imagine esperar que essas pessoas tenham uma educação financeira das melhores. Tá? Então, você que é adolescente, está numa boa escola, um dia vai ter uma boa profissão, por favor, né? Lembre-se do que eu estou falando. Às vezes retardar a troca de um carro, né? Retardar a aquisição de um imóvel, retardar uma viagem pode ser muito importante para que agora você não fique desesperado no momento de quarentena. Sim, a classe média já é uma condição, né? É uma classe, né? que não vai sofrer tanto quanto os mais pobres. Os mais pobres vão precisar realmente de muita ajuda. Pessoas que vivem com receita muito baixa ou que são informais precisam realmente de ajuda nesse momento. Tá? Então esse é o meu recado de hoje, né? Não tem a ver com geografia, muita gente vai estranhar, mas quem foi meu aluno vai lembrar de muitos conselhos que eu dei e espero que isso aconteça. Valeu, obrigado, até a próxima!